Cada vez mais forte podcast. Caralho. Falei assim, não vou avisar não. Bicho grande desse jeito, rapaz. Não me avisaram isso no script aí, pô. Cada vez mais forte podcast. Entrando no ar mais uma vez. Jair Gomes, Nelson Júnior. É E isso aí. hoje estamos aí com cara grande, né, bicho? Agora eu tô até na dúvida qual que é o maior aqui da mesa. Não. Eu sei que é o menor, o O maior. mais rápido, o mais forte e o mais bonito sou eu. Mais rápido. Você. Davidson. Condições, não. É muito Davidson. folgado. Qual o sobrenome, Davidson? Davidson Luiz Teixeira. Davidson Teixeira, né? Davidson Mais Teixeira, conhecido. é. Davidson Teixeira, simplesmente campeão estreante, estadual, brasileiro, sul-americano, Mister Universo, que era um título tão sonhado por tanto, verdade, né? cara. Então, galera, mas o Davidson vai contar um pouco aí da história dele, da trajetória dele. Mas antes, ó, recadinho, né? Se você ainda não é inscrito no canal, É isso aí aí. do lado ali tem a palavra inscrito, né? Inscrever-se. Clica em cima em Inscrever, inscrever-se, aí vai aparecer um sininho. Apareceu o sininho, é isso aí, né? Já tá. Beleza, já tá seguindo, né? você tá melhorando, você tá melhorando. tá melhorando, Já tá né? ficando mais antenado. Então, ô Davidson, vamos falar agora dos nossos patrocinadores, né? No começo, né? Vai falar agora do patrocinador? Vamos Você falar. tá animado, né, falar dos patrocinadores, hein? Então, mas aí que tá, né? Os patrocinadores que ajudam a Manter o o programa espaço, aqui, né? a divulgar o programa. Aí essa aí é com você, hein? Então vamos lá, vamos começar do primeiro, do 01. Nosso primeiro patrocinador, colega nosso, que tá acreditando no nosso projeto desde o começo. E pra quem não sabe, a gente tá emendando aí agora 2 meses e meio de podcast. Já é. Em 2 já- meses e meio de podcast, vou jogar alguns números na mesa aqui então. Falei. A gente já tem mais de 40 mil visualizações no YouTube. Excelente. E a gente já alcançou mais de 200 mil contas no Instagram. Pra quem Gente, começou há pouco legal. tempo, Gente pra né? caraca, pra quem começou agora. Mas isso daí se deve a quem? Luran Santos, Tá da desde o LS começo, Smartboy, né? que tá aqui com a gente desde o princípio. Então, desde o nosso primeiro episódio, a gente já iniciou aqui com a parceria com o Luran. E o Luran, ele vende iPhone, Xiaomi e relógios, smartwatch, fone, Bluetooth. Então, o que você precisar desses gadgets, aprendi a falar isso com ele, gadgets. O que é isso? Esses relógios, fone Bluetooth, esses Acessórios, né? acessórios, Né? acessórios que você liga digitalmente ao seu telefone, ou que você liga em uma outra, ou liga no seu computador, no seu notebook. Então, esses tipos de acessórios, o Luran ele fornece a maioria deles, então você pode entrar em contato aí com o Luran, ele tem o melhor preço e tem a melhor qualidade para te oferecer. Valeu, Luran. É nóis, hein? E aí o próximo patrocinador, né? A Power King. Power King é o seguinte, pessoal. É a maior fabricante de coqueteleiras, garrafas. Pega Não. uma dessas garrafas aí. E pode pedir pro André também pegar aquela garrafinha especial Já lá tá dentro. separado aqui, Aquela já tá separado aqui, separada já tá aí? separado aqui. Já tá aí? Ah, Aí é o não, aí é seguinte, fera demais. O pessoal da Power King coloca a sua logo, a marca que você quiser na sua garrafa. Você quer presentear um colaborador, se você quiser fazer um evento. Ô, Davidson, eles fazem as garrafas e as coqueteleiras do Arnold Classic. Quer legal, quer cara. mais currículo do que isso? Pra- Então a que eu tenho, eu ganhei uma do Arnold, então deve Foi feita foi por feita eles legal, mesmos. uma da tampa laranja. E é uma tal. fábrica aqui Utilizado. na Serra, no Espírito Santo. Pô, não sabia também. E eles fabricam e vendem pro Brasil todo. E, vamos lá, quem é convidado do programa ganha presente, hein? Ah, moleque, aí sim. Ah, já vai puxar aí? Aí. Já vou puxar aqui. E aí, ó, tem Aquela coqueteleira, uma aquela. coqueteleira, tá, da Power King. Aí, Pode tirar do plástico aí, do saco plástico. top demais. E essa aqui, ó, Tem que cara, agradecer aí. a coqueteleira normal, essa daí, né? Aham. Já tô ligado essa daí, já. Essa aí é aquela que bate uma banana aí dentro, uma fruta aí. Exatamente, Tá exatamente. famosa, tá famosa, cara. Essa aqui, pessoal, você coloca uma fruta aqui dentro, uma fruta banana, kiwi, uma fruta pastosa, mamão. Você bate, vira uma pasta. Aí você adiciona água, o seu whey protein, bate e fica aparecendo um shake que você bateu no liquidificador. Aí tô essa aí é ligado. presente do programa e o presente da Power King pra Pô, você. só tenho a agradecer vocês aí, cara. Muito obrigado aí. Então, pessoal, Power King. Quem Obrigado. quiser entrar em contato com o pessoal da Power King, ó, o telefone tá ali, o André vai colocar ali embaixo ali na descrição também. Beleza? E E, aí- falta mais um, tem a Mais um, Farmic. né? A Farmic. Exatamente. Farmic Manipulação. A maior farmácia de manipulação aqui do estado do Espírito Santo. Mas, ó, eles não atendem isso aqui no estado, não. É só entrar em contato.
que eles mandam pro Brasil todo, tá? A Farmic, ela se destaca pela qualidade dos seus produtos. Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas lá tem preço bom, tem desconto, tem... Cara, você quer preço ou quer qualidade? Porque a matéria-prima de manipulação é cara, né, bicho? Com certeza. Então, assim, a fabricação, eles visam muito na qualidade. E, de qualquer forma, pelo fato de uma empresa dessa estar crescendo e se manter no estado, e já está há 35 anos, você pode ter certeza que tem qualidade e preço também. Então é isso aí. Só chegar lá, procurar lá e falar que viu aqui no nosso podcast que vai ter um descontinho dá também. Dá uma moral. Fala dá aquela choradinha. Lá. Mas não, pô, mas o Jair falou que se eu viesse aqui buscar, ele viu lá no podcast, ia ter um descontinho legal, pode chorar aí. Rolar, chora e bota a culpa no Jair. Mas então, Davidson, o convidado ele ganha presente, mas o convidado também dá presente, né? Beleza. E aí a gente quer uma doação sua, um presente seu, para fazer parte aqui do cenário também. E o que você tem aí pra gente? Bom, galera, isso aqui boa tarde, pessoal, né? Primeiro. Isso aqui é uma medalha que eu ganhei num dos campeonatos mais importantes até hoje, né? Que é o Campeonato Sul-Americano, que foi na Argentina. Então, assim, ele aconteceu em 2021. E, na verdade, eu fui campeão overall. Essa medalha, ela é uma das que eu ganhei, por exemplo. Eu ganhei na Sênior, ganhei na Master e depois fui campeão overall. Isso é uma então, de uma categoria. De uma categoria. Mas eu tô, assim, trazendo pro podcast ela representando aí o overall, né? O troféu overall fica comigo, mas na verdade o coração tá em todos os troféus, em todas as medalhas ali. Então aqui é o overall sul-americano na Argentina, na casa dos hermanos. E tinha argentino competindo? Tinha argentino, paraguaio, de ódio de ver o brasileiro ganhando. Essa é a melhor parte de ver o brasileiro ganhando da Argentina. Colombiano. Olha, bicho, que presentão, cara. Ô, massa, pesado, hein? Pô, legal pra caraca. O material não é o que diz. Não é ouro, né? O que diz é a representatividade do que ela que representa pra mim, né? Então, assim... Vamos colocar de destaque aqui. Então ela é muito importante, assim. Quando a gente botar principalmente... Júnior já vai providenciar um armário aí, né? Botar nossa estantezinha aqui e ficar penduradinha assim. Tá bonito. Vamos colocar de destaque, com certeza. Na verdade, galera, representando aí o Espírito Santo, né? Lá fora, não é nem só o Brasil, é o Espírito Santo, Vila Velha, né? Então, assim, isso é um motivo de orgulho muito grande, né, Jair? Você é capixaba mesmo, David? Capixaba. Nascido e criado aqui, então. Nasci em Cobilândia, né? Criado em Cobilândia, a vida toda em Cobilândia, 40 anos em Cobilândia. De um tempo pra cá que eu vim pra cá, pra Vila Velha, pro centro de Vila Velha, em Itaparica ali, mas a vida toda em Cobilândia. Ô, David, você chama muita atenção pela sua idade. Tá quantos anos? Hoje, 45 anos, 45? Master 2. Master 2. E o que mais me impressiona, assim, desde quando eu te conheci e eu tenho te acompanhado, eu já te joguei num campeonato, joguei num estreante e no estadual. Já conta aí a nota que você deu, porque se você deu uma nota baixa, agora ele vai descontar aqui. Ele foi campeão, né? Agora o tapa vem agora. Ele foi campeão. Eu tô esperando. Eu tô botando terror logo. Aqui é a foto do estreante, que ele foi campeão, ó. Você nota a diferença de qualidade muscular, de vascularização e tamanho muscular também dele pro outro rapaz ali, né? As poses ainda não muito legais, né? Mas, enfim. E foi estreante, primeiro campeonato, né? Primeiro campeonato, estreante. Então, mas mesmo, aí é que tá. Eu tinha uma impressão, pela tua maturidade muscular, que a maturidade muscular a gente só adquire, Júnior. Com muito tempo de treino. Muito tempo de treino, né? Anos e anos de treino. Pelo fato dele ter mais de 40... Aí você já tinha 40 anos? 40 exato. 40 anos. Pelo fato dele ter 40 anos, eu imaginava, pô, esse cara deve treinar há uns 20 anos ou mais e de uma hora para outra vamos competir. E ele já tinha Exato, tamanho. foi assim mesmo. De uma hora para outra. Então, mas aí é que tá. Você treinava há quanto tempo para subir no palco? Aí 10 anos. Eu comecei em 2017, comecei em 2007. Final de 2017 a gente decidiu, eu tinha acompanhado um amigo meu no campeonato anterior. Saí do campeonato, nem pensava, via o pessoal lá, mas não saí empolgado em competir. Não. 2007, então você começou a treinar? A malhar, A malhar. Malhar, não porque sabia. Tem uma diferença entre malhar e treinar, né, bicho? Muito grande. Malhar, você vai pra academia, faz uma social, levanta o pezinho. Treinar, você já treina um pouco mais sério. Exato. Pelo menos ali na hora de levantar o peso, você já treina já com objetivo. Então eu já comecei, na época que eu comecei a malhar,
comecei a malhar a perna. Malhava a perna. E um amigo meu ficou tanto na minha cabeça e falou, cara... Você começou tudo errado, né, cara? Começou tarde, começou treinando perna pra caramba, que a maioria dos caras detestam treinar perna. Eu gosto. Eu não gosto, mas eu treino. A maioria dos caras detesta treinar perna. É, verdade. Então, assim, eu já vim treinando perna sem saber que um dia ia competir, né? Porque pela minha estatura, pra conseguir esse ganho de massa muscular nos membros inferiores, é muito difícil. Mas muito difícil. Então, se eu não tivesse começado assim, não teria essa oportunidade de chegar a bodybuilder, né? Talvez seria outra categoria, mas bodybuilder, muito difícil. Ó, e então, já que você falou que você começou em 2007, né? Malhar. Foi estrear competição em 2017. 18. 2017, 2018. Tem a foto dele aí antes e depois, André? Cara, olha isso, bicho. Que eu nem... essa foto da esquerda eu nem imaginava. Você não imaginava. Eu tinha 16 anos. Forte. Eu tinha 16 anos, nunca imaginava nem malhar. Só fiz assim, como a gente fala, muque. Só fiz o muque. E aqui, você já tava com quantos anos? Aí eu tava com 43, 42. Foi foto de que campeonato? Troféu Aí foi o Ângela Borges, aberto mundial em Santa Catarina. Campeonato que a Ângela Borges fez. Foi o único que ela fez. Foi o único, é verdade. Eu acompanhei. Cara, bem que isso. Aí eu já tinha uns 27 anos, 28. Mas já tava... Não malhava. Caraca. Você começou a malhar em... Com 29. 29 anos. Em 2007. Aí também não pensava nem em malhar. O que me impressiona... Eu vou começar a malhar também. Conta pra gente. Rapaz, mulher. eu tinha tenho a lata feia, eu pensei, pô, eu tenho que melhorar o físico, cara. Mas é isso mesmo, é verdade. Eu queria ter um físico legal pra poder pegar a mulherada. Porque... A altura você tinha, né? Você tem, né? Então o intuito era esse mesmo. Tinha que ficar com um físico legal pra sair e isso cativar, ficar com mais mulher, namorar, enfim, era isso mesmo o pensamento. Logicamente, depois isso mudou o conceito totalmente e... Não, mudou totalmente. Né? Não era... Transformou numa máquina de músculo, né? Hoje não, mas ali no campeonato você chegou a competir com quanto... Qual foi o máximo de peso corporal? Foi o ano passado, 114 quilos. 114. Não foi o que eu consegui, mas com muito sacrifício e até deixei um pouco mais de água. Foi meio que sem querer, mas eu tive que fazer isso por causa do oponente que eu já sabia que eu ia enfrentar. Então eu tive que subir de peso, porque eu sabia que ele ia... Que era o Odilon, né? O Odilon Batista, 38... né? Ele competiu... Ele já compete há 38 anos, né? Então, assim, um cara muito experiente, campeoníssimo aí. E você foi embarrar com ele em que campeonato? Eu esbarrei com ele no primeiro brasileiro que eu fui, foi em 2019. Que eu tinha recém-estreado, né? Sim. Fui overall em 2019. E aí eu já estreiei, fui campeão overall em 2019 e já fui pro brasileiro. Que foi lá que a Black School me chamou. Junto de você, né? Porque eu fui campeão da minha categoria Master 1. E ele foi campeão da Master 3 já. E foi campeão sênior, ele. Aí eu fui competir o overall com ele. Da Master. Que honra, né, bicho? Competi o overall com ele lá. Primeiro brasileiro. Aí eu perdi pra ele. Ele foi campeão geral. Foi campeão overall, assim como eu fui ano passado. Foi campeão, você vê coincidência, né? Ele foi campeão da categoria. Foi campeão sênior, da Master. Sênior, né? E foi campeão overall. Ele foi absoluto, na verdade. Igual eu fui ano passado aqui. Contra ele. Caraca, ano passado teve o... Foi o quê? Isso foi quantos anos depois? 2 anos depois? 2019, 2022. Uns 3 anos 3 depois. anos depois. Mas foi um absurdo, porque no campeonato de Limeira eu tava com 106. Em 3 anos eu fui pra 114 no palco. 106 pra 114 em 3 anos. Bicho, mas essa evolução é muito rápida, cara. Foi sinistra mesmo. É muito rápido. Até porque, também não usava nada, né, Jair? De ergogênico. Eu treinava desde 2007 até 2017 sem usar nada. Então, o meu corpo, ele aproveitou, assim, o máximo, talvez aproveitaria até mais, né? A gente não sabia ter, eu não tinha essa noção. Naturais, né? Porque hoje eu tenho essa noção. Antes eu não sabia nada de fisiculturismo, não sabia nada de nada. Então, aí. Você ficou de 2007 a 2017 sem usar nenhum esteroide? Absolutamente nada. Nenhuma dequinha? Nada. Juro, nada. Um comprimidinho no emoji. Nada. Acho que ainda comprava na farmácia. Nada. Aí você viu os caras na academia. Não é possível, Davidson. Não usava nada.
Aí não tem problema nenhum em falar sobre isso. Você viu os caras isso. na academia grande e tudo, os caras chegavam Porque eu consegui alcançar um nível bom de físico sem usar nada. As pessoas achavam que eu tomava alguma coisa. Então, assim. Chegou no bom, mas não chegava pra competir. Quando eles achavam que eu tava jogando alguma coisa e meu físico tava vindo, então eu já tinha um pouco de medo. Primeiro, porque eu não sabia usar. Segundo, porque eu já tinha medo. E o físico tava vindo, então, assim, não tinha motivo pra jogar. E não é porque as pessoas falavam assim, porque faz mal, ou porque nada, não tinha. É porque meu físico vinha, então eu estava satisfeito com o que estava acontecendo. Se você está satisfeito com o que está acontecendo, não tem motivo para você mudar e jogar mais. Foi assim que aconteceu, assim. Aí mudou isso em 2017, finalzinho de 2017, que é onde decidi competir. Numa conversa informal, assim, do nada. Eu e o Kiko da Academia Mais Saúde, a gente sentado lá, eu tinha acabado de ver a competição de um dos nossos amigos. E aquilo nem me empolgou. Achei legal, fui lá torcer, achei legal pra caramba. Vi o Léo Coleman lá, eu falei, caramba, olha o tamanho desse negão. Divertido, né? E no outro ano tava competindo com ele, que doideira, muito maluquice isso, assim, muito rápido, assim, sabe? Foi uma ascensão muito rápida. Foi. Então, assim, foi assim, cara, o início ali, né? E aí, é isso, eu sou muito detalhista nas coisas, você não for interrompendo, aí eu vou falando os detalhes. Pode falar que tá interessante. Então é isso. E aí, no final de 2017, vi a competição de um amigo nosso. Depois achei legal. E as pessoas, foi engraçado que eu tive um feedback das pessoas que estavam ao meu redor ali no campeonato desse rapaz que a gente foi prestigiar. E eles, depois no outro campeonato, que eles foram falar pra mim. Falaram, cara, eu vi você aqui no Estreantes. Nós ficamos assim, olhando pra você e vendo os competidores lá, achando que você fosse competir. Porque eu tava de camiseta também, né? Não sabia como é que tava o nível de pele, essas coisas. Eu não sabia de nada disso. Então, assim, bem leigo nessas coisas. Só malhava mesmo. E as pessoas já ficaram meio que impressionadas com o meu tamanho. No campeonato Estreantes, no campeonato desse rapaz, que ele participou em 2017. E eu acho que foi o Mr. Capixaba, se me falha a memória. Foi quando, numa conversa informal na academia, escorado lá no leg press, conversando, trocando ideia, e o Kiko, né, ele perguntou, e aí, não tem vontade de subir, não? E começamos a conversar sobre aquilo. Nem ele entendia de preparação, nem eu entendia nada de preparação. Quem ajudou a gente foi até esse rapaz, amigo nosso, que é Men's Physique. E começou uma conversa informal, a gente não sabia de nada, e foi na tentativa e erro, até que chegou naquele físico bacana ali, né, que você viu do lado. O do estreante, então, quem te ajudou a competir foi o Kiko e esse Men's Physique que te orientava em algumas coisas. Isso aí. Entrou também um nutricionista chamado João Paulo, só que na época eu não consegui seguir a dieta dele. E você vê, as coisas são tão intuitivas às vezes, cara, que é impressionante. E esse rapaz que é Men's Physique, o Sandrinho, né, o Sandro Vocal que chama, ele começou a passar pra mim como é que deveria comer e tal, e eu já fui ali instintivamente comendo e olhando a minha pele sem ter muita noção, mas a pele foi afinando, fui fazendo meus cardios, sem saber quanto tempo tinha que fazer, e enfim, foi bem tentativa e erro, foi muito instintivo, assim, sabe? Mas eu acho que de repente você já tinha muito tempo de treino, né, de malhar, né? Exatamente. E aí você, eu acho que já sabia escutar um pouco mais seu corpo. Rapaz, as coisas foram acontecendo, assim, parece que, igual eles falam, que o esporte acaba ali. Rapaz, o fisiculturismo me chamou de verdade, assim, sabe? Porque eu nunca tive intenção nenhuma de ser fisiculturista, de ser bodybuilder, muito menos. Você tem uma profissão, né, antes de ser atleta de fisiculturismo? Porque hoje você é personal, né? Eu sou técnico químico, trabalhei como químico já, né? Depois eu saí da área de química, laboratório, eu fui para Vale do Rio Doce. Fiquei por 17 anos lá, aí já mudou minha profissão, já fui para outra área de técnico, né? Operador, depois técnico. Técnico em química e nunca pensou em fazer uma químicazinha nesse nada, corpo cara, aí, nada, bicho? não acredito, cara. Nada, nunca pensei em nada. Assim. Sabia que existia, sabia que talvez funcionasse, mas como o resultado vinha, tava vindo bem, né? Mas você tinha o quê? Receio, medo? Fazer... Não tinha conhecimento. Na verdade, cara, não era nem tanto te falar, tinha medo também, mas não era o medo que fazia eu não jogar nada. Era o resultado, né? Também, né? Não, você já estava tendo resultado. Era o resultado. Porque quando você tem o resultado, as pessoas achavam que eu tomava alguma coisa. Eu não tomava nada. Assim, você já estava chegando onde você queria. E comia errado também. Até hoje eu como errado, na verdade. Mas comia muito errado, não sabia nem o que comer. Então, assim, as coisas foram acontecendo de verdade, assim, naturalmente acontecendo. Então, não era medo, o resultado.
o resultado vinha, foi vindo, não tinha necessidade de jogar nada. E é isso. Talvez se tivesse jogado antes, eu já teria, de repente, já seria profissional se eu quisesse, de repente estava num outro nível no fisiculturismo. Não, né? aí eu já falo de carteirinha, porque você tem físico para ser um profissional da NPC e tá competindo. É que você ainda compete na IFBB, né? É. Então, aí acontece. Eu já tive a oportunidade de pegar o prova, justamente no Sul-Americano, eu fui top 2 Elite Pro. Eu nem sabia que eu poderia fazer aqui. Né? Mas eu já posso falar isso aqui. O negócio, o Davidson, eu fui árbitro da IFBB e sou árbitro hoje da NPC. Quando um atleta, eu faço essa comparação. Quando um atleta quer. Vamos falar de futebol. A gente começa a jogar futebol aqui nós três, na pelada de rua. Aí a gente começa a ter um destaquezinho, pô, qual é o sonho? Jogar uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo no fisiculturismo é Copa do Mundo no fisiculturismo. Olímpia. Só tem um jeito de chegar no Mr. Olímpia, através de uma federação, que é a NPC. Na IFBB, você vai estar sempre ali. Você vai ser campeão disso, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão universo, mas você não consegue chegar na Copa do Mundo. Não consegue. Então, assim, e o fato de você... Eu tô até extrapolando um pouco a entrevista, mas para dar uma dica. Você já começou numa idade tardia. Já. Mas você já chegou com um físico de caras que competem e treinam aí há muitos anos. Tanto que você ganhou do Odilon, que tem 30 anos de bagagem de competição. Você tem físico, tem tamanho para estar num profissional da NPC. Só que começa a bater o relógio, né? Porque Sim. já passou dos 40. Sim. Daqui a tendência é mais à frente o físico começar a decair. Exatamente. Não tô rogando praga. Não, mas Mas natureza, eu acho que você né? tem que decidir isso natural. logo. Entendeu? Uhum. Tem que decidir isso logo. Então, a intenção, na verdade, no final do ano passado, depois que eu vi... Na verdade, eu vim competindo desde 2018 e não parei. Não parou. No final do ano passado, quando eu fui campeão brasileiro, campeão Mr. Universo, poucas pessoas sabem disso. Nem minha esposa sabe a pressão que estava na minha cabeça. Por quê? A gente conversou antes, né? Eu estava numa pressão muito grande na cabeça, porque eu mudei meu protocolo todinho no Campeonato Brasileiro e Mr. Universo. Eu vinha, desde 2018, fazendo aquele mesmo protocolo. Vinha subindo de peso, vinha ganhando. Só que chegou num determinado ponto, eu vim estudando, eu comecei a aprender um pouco mais, fui crescendo um pouco das asas, a gente vai enxergando mais as coisas, vai aprendendo com outras pessoas. E aí, eu notei que eu tinha que mudar a minha estratégia para poder subir mais pesado. Né? Porque quando eu fiquei sabendo que o Odilon, que é patrocinado pela Black School também, e campeoníssimo, né? Mais cobra criada, vamos falar assim, né? Entre aspas. Você ganhou vinha do competindo no Mr. Universo. No brasileiro aqui, no Espírito Santo e no Mr. Universo, nos dois campeonatos. Tem falta aí do brasileiro? Então, o que acontece? Eu mudei a estratégia assim, da água pro vinho, literalmente. A desidratação que eu fazia descendo a água, decrescendo a água, eu inverti. Eu comecei de baixo para cima e caí rápido. Então, a desidratação foi diferente. O carb-up também foi diferente. O carb-up eu sempre fazia um dia antes da competição, somente. Só que com o passar dos anos que eu vim competindo, eu sempre notava que depois da competição, horas depois, meu físico ficava muito melhor. Só que, às vezes, nós atletas achamos que estamos melhor e não estamos. Então eu sempre fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, isso é coisa da minha cabeça? Aí eu perguntava para um, perguntava para outro. Não, cara, isso é coisa de atleta, você acha que tá melhor, às vezes não tá. Só que teve no último campeonato sul-americano, que eu fui campeão overall, eu tinha sido campeão, depois eu saí, teve uma confraternização e teve a festa do campeonato, né? Aí eu saí para comer, churrasco, tava na Argentina, né? E teve a confraternização, comi salgado, bebi refrigerante e tal, tudo de forma assim, desordenada. Beleza, fomos dormir e tal. Quando foi 4 horas da manhã, eu levantei, cara, pra poder ir no banheiro e passei naquela luz amarelinha que tem no quarto, assim, de frente pro espelho. Cara,
Ali eu tive certeza de que eu deveria fazer alguma coisa diferente, porque eu tinha sido campeão overall absoluto no Sul-Americano. Só que quando eu passei na frente do espelho, eu estava muito maior, muito mais vascularizado, Seco, a pele mais colada e muito mais cheio. Eu me assustei com o que eu vi. Eu falei, cara, ó, impressionante. Aí, ó, eu já tava no palco do Sul-Americano. Aí eu fui top 2 Elite Pro aí. Foi só com essa medalha aí que eu ganhei. Então aí, ó, pra você ver, eu tava... Que aliás é a nossa medalha, né? É a medalha. Não, essa aqui não. Não é essa aqui não. Essa foi uma dessa daqui. Porque essa aqui foi no Elite Pro. Tá. Onde eu entrei de gaiato. Tipo assim, fui campeão overall, tive o direito de entrar. Ganhou no... Então esse físico aí ficou muito melhor, vamos colocar 12 horas depois. Com a comilança, com as calorias que você colocou pra dentro, né? Comida, bebida, açúcar, sorvete, choque de doce. sódio ali. Então o físico ficou muito maior e muito mais vascularizado que isso, que eu achei que eu fosse morrer. Eu falei, cara, eu vou morrer, pensei. E, às vezes, gritando, eu falei, caramba, eu fiquei assustado. Aí eu falei, cara, eu tenho que mudar o protocolo. Em 2022 eu fui competir o estadual não, o brasileiro e o Mr. Universo. Foi aí que eu mudei o protocolo. E aí, a água que eu descia, eu subi. O carboidrato, o carb-up que eu fazia um dia só, eu falei, pô, se eu comi muito e comi desordenado, então o que eu tenho que fazer? Começar a comer antes para eu chegar lá no palco maior. Só que eu comi desordenado. Agora, como achar esse ponto de comida? Né? Eu falei, cara, o que eu vou fazer? E o sal que eu não colocava no carb-up, eu coloquei. Porque se eu comi com sal lá de forma desordenada, eu não descontrolei no sal aqui. Aí o que eu fiz? Comi limpo, só que 3 dias antes. Só que não é fácil. Isso não quer dizer que vai dar certo. Isso não quer dizer que vai dar certo. Então isso ficou... E aí eu me afastei da família, porque... Esse momento é muito crítico para nós que somos atletas, né? Uma falta de carboidrato. No momento na última semana de federalização, eu tô usando essa estratégia agora, né? Eu me afasto um pouquinho, fico num flatzinho perto da minha casa ali, onde eu tenho contato com a minha família, onde a minha família tem contato comigo, mas eu fico concentrado. Então isso deu muito certo, sabe? Então você imagina, eu sozinho no flat, com um protocolo novo de água, de carboidratos e de sal. Quer dizer, uma responsabilidade muito grande em competir em casa, enfrentando um adversário como o Odilon. Então, assim, minha cabeça estava a milhão, com medo de rebotar. E aquilo eu passava a noite toda acordado e comia na hora certa, mas acordado, não conseguia dormir. Então você imagina o cortisol onde foi? Nas alturas. Você compensou com a dieta mesmo, porque você estava comendo, né? Exato. Então, assim, quando chegou no campeonato, cara, deu tudo muito certo. Só que eu tirei 12 horas de água só. Porque eu fiquei com medo de rebotar, eu continuei fazendo a diurese. Fiquei com medo de rebotar. Mas continuou comendo. Continuei comendo. E aí, cara, quando eu fui aquecer, eu comecei a desaguar. No Campeonato Brasileiro. E o Odilon Batista, cara, na sua melhor versão. Isso eu vi lá no campeonato, porque eu já tinha visto ele em alguns outros campeonatos. E o próprio Fernando Marques falou, Davis, você ganhou do Odilon na melhor versão dele, da vida dele. Porque eu já acompanho ele há muitos anos. E ele estava realmente assustador. Não, o Odilon é uma lenda. Ele estava assustador. Então, ele, quando ele começou a aquecer no backstage, que eu olhei pra ele assim, eu falei, cara, eu não vou ganhar desse cara, não tem como ganhar. E aí eu comecei a aquecer, comecei a suar, eu falei, cara, não posso aquecer. Eu subi sem aquecer direito com ele. E quando eu vi aquele cara aquecendo, irmão, foi assustador. Ele botou a pressão ali na minha cabeça que só Deus mesmo passava. Você tá suando, mas você já tava comendo com sal? Então, eu tirei pouco tempo de água. 12 horas. Com medo de rebotar. Protocolo novo. Poderia acontecer isso mesmo. Eu tava muito bem, tava dry, só que tinha água ali. Dentro das células tinha água. Talvez não tava na pele, mas começou a soltar, começou a liberar. Cortisol, tava nervoso. Então começou a vir. Graças a Deus fui campeão. Né? O pessoal fala, Davis, quando a gente tava olhando vocês dois separados, realmente ele tava assustador, a gente achou até que você não fosse ganhar mesmo. Até mesmo eu achei. Só que quando botou do lado, ficou muito discrepante. No palco também, né? Discrepante. Coloca a foto brasileira aí, André, por favor. Essa foto, bicho, olha isso, cara.
Não, eu tava agressivo, né? Eu acho que aí tava a sua melhor versão. Tá quantos quilos? Eu aí? acho que no Sul-Americano eu tava na melhor versão, porque a pele tava pele de pro mesmo. É mesmo? No Sul-Americano que... No Sul-Americano, mas aí tava muito bom. Aqui eu achei um meio termo entre peso e pele. Sabe? E a estratégia deu certo, né? Deu certo. Entre aspas. Essa estratégia aqui, alguém te preparava aí ou você foi pegando... Então, eu tava vindo com o Sérgio até um certo tempo. Vamos falar um pouco do Serginho. Não, o Sérgio me ajudou pra caramba, cara. O Sérgio me ajudou muito, me ajuda até hoje. O Sérgio, ele é qual é o Instagram dele? Ele é conhecido como Sérgio? Sérgio Lopes. Sérgio Lopes, né? @Sérgio Lopes. Aí, então, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Pode fazer. Você foi lá, você achou que você não ia ganhar do cara. No backstage, antes de subir. Antes de subir, você subiu. Aí a moral? A moral não dá uma balançada, não? Quando você vai se apresentar? Não, dá. Você fica tipo assim, você fica pensando, porra, o cara tá bem melhor que eu. Você mas não eu vou sabe. subir assim mesmo. O cara tá melhor que eu, mas eu vou subir assim mesmo. Não São dá muitos balançada, detalhes pra não? contar. Você daria uma conversa de um dia aqui. E aí, se ele tá na casa dele, né? Porque o brasileiro foi aqui em Vitória. Foi Né? aqui em Então, Vitória. essa E outra pressão foi coisa- muito grande. E outra parada também é depois que sai o resultado. Não, E depois você que saiu o olhar resultado, que você fala- irmão, eu fiquei assim, em estado de êxtase, né, cara? Porque eu fui campeão da Master, depois fui campeão da Sênior, campeão overall Master, campeão overall Sênior, campeão absoluto. Não tinha nem como carregar tanto troféu, né? Não tinha, toda hora me chamava, ficou até sem graça depois Tá no igual final. o Flamengo assim, ganhando ficou muito brasileiro. legal, cara. Copa do Brasil e Libertadores. Foi só um ano também. Essa façanha aí, nossa, aí vai demorar um pouco, vai acontecer de novo. Cara, mas foi impressionante, assim, foi uma felicidade muito grande. Mas quando eu saí desse campeonato aí, eu sabia, e ele falou que ele não estava na melhor versão dele aí. Era a palavra, o Isaías deu a palavra para ele lá, e eu achei até ruim ele ter falado isso, que ele falado que ele não... Ele falou que ele não estava na melhor versão dele, que ele tinha 3 anos que ele estava parado, realmente tinha 3 anos, cara, mas ele estava na melhor versão dele. Ele falou que ele não estava se preparando para esse campeonato. Talvez ele deveria achar que ele poderia melhorar mais ainda, né? Mas ali, pra quem viu, falou que tava na melhor versão dele. Tava assustador, cara. Tava assustador. Cara seca, grande. Quando começou a aquecer, começou a vir músculo pra tudo quanto é lado, veio pra tudo quanto é lado. Eu falei, cara, não tem como ganhar desse cara, não. Ô, David, eu falei, e as poses, bicho? Porque ganhar de pose dele é impossível. Não, olha, rapaz, Aí, isso é outra história. Isso é outra história. O Odilon, cara, ele é campeão. Ele é conhecido, vou te falar mundialmente, por ser um dos maiores posadores. Saber posar, saber mostrar os músculos, sabe? Jair, eu fiz uma jogada de mestre aí, cara. Eu fiz uma jogada de mestre. O que eu pensei? Eu falei, cara, eu tenho que ganhar do Odilon no físico. Porque na coreografia e na pose não tem como ganhar dele. Ninguém ganha. Esquece. Eu pensei isso. Ninguém ganha. Só que eu usei uma estratégia que foi o seguinte. Rapaz, foi uma sacada. Em 2021, que eu fui pro Brasileiro, eu fui campeão overall Master. E fui campeão, e fui top 2 sênior. Bem pertinho do Jefão, que eu poderia ter ganhado do Jefão, na verdade. Qualquer um que ganhasse estava legal. Ele foi dele, felicidade para ele, Jefão mora no meu coração. Eu fui entender por que eu tinha perdido pro Jefão. Porque meu físico estava muito bom também, tanto quanto dele. Jefão é o... Jefão é do Big Mato Jeff. Grosso do Sul. Não é o Big Jeff, não. Big Jeff, Jefão é da FBB, que mora no Mato Grosso. Perdi pra ele, eu fui ver por quê, cara. Eu comecei a olhar a súmula, né? Olhei lá a pontuação de pose, e coreografia. Ele foi melhor que eu na coreografia. Eu já tinha visto a coreografia dele, realmente ficou melhor, mais agressiva, bonitinha. A minha ficou legal também, mas a dele ficou melhor, no meu ponto de vista também. Mas não foi só porque ficou melhor. Eu fui entender o porquê. E aí me falaram, numa conversa informal com o André, num dos campeonatos aqui, o André me falou, mas você usou 7 poses, Davis? Eu falei, 7 poses? Eu falei, pô, André, mas não são 7 poses. São 3 poses obrigatórias, compulsórias na coreografia. Ela não são 7. Começou aquela teimosia. Eu falei, não, são 3, tá na regra, são 3. Ela 7. Eu falei, André, vou puxar aqui. Puxei lá. Tava falando que era 3. Davis, não mudou aqui, no IFBB Brasil, Espírito Santo. Mas tá lá no IFBB Brasil. Eu falei, pô, aí complica a gente, porque eu sigo a regra do Espírito Santo. Sigo lá o Brasil. Mas enfim, são 7 poses. Mudou isso. Eram 3, ficou 7. Por isso que eu perdi lá na coreografia também. Eu peguei essa sacada aí. Eu falei, vou colocar. E aí, eu acendi as luzes. Eu liguei pra Diana, eu falei, Diana, eu já sabia que eram 7 poses. Mas eu resolvi comentar com ela pra acender isso. Tipo, eu vou vir pro Campeonato Brasileiro aqui no meu estado, eu vou jogar as 7 poses compulsórias.
O cara que estiver do meu lado, ele pode voar no palco. Mas se ele não jogar a 7 poses, eu não falei isso, mas quis dizer isso. Se ele não jogar a 7 poses, eu tenho que ganhar. Independente do que ele faça de melhor ou pior. Enfim. Quando eu falei isso pra ela falou, Davis, eu vou dar uma olhadinha com a comissão. Quando ela falou isso, eu fiquei mais feliz ainda. Ele falou, vai olhar com a comissão geral de arbitragem. Vai comentar, Diana vai rodar a conversa. Falei, vai rodar a conversa e vai acender IFB, isso. Né? A Diana é o presidente da IFB. É, FBB Brasil, presidente da FBB Brasil. Maravilhosa. Um abraço pra você, Diana. Então, eu acendi isso na cabeça dela e ela, por si só, acendeu isso nos outros árbitros. Os árbitros já foram. E eu achei maravilhoso. Eu falei, cara, eu só ganho do Odilon na coreografia se ele não botar 7 poses. Só que ele é muito inteligente. Eu falei, ele vai saber disso. Mas vai que não, pensei. Cara, foi batata. Eu cheguei lá, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer o meu pequenininho, vou botar minhas posezinhas encaixadinhas na música e vou botar 7 poses. Pronto, o que eu posso fazer é isso. E o físico? O físico eu tinha que estar melhor que ele, ponto final. E a coreografia eu já sabia que eu ia perder, imaginava. Se ele não soubesse disso, ele não sabia. Que jogada. Foi uma jogada espetacular. Que jogada. Foi uma jogada, irmão. Digna de Arnold, né? não foi jogada assim. Foi checkmate ali. E aí ele foi perguntar a Diana por que ele havia perdido. E deveria perguntar mesmo, porque a coreografia dele é maneira mesmo, é espetáculo. O cara é diferente nessa parada. A coreografia dele, ele posa bem, mas ele, além de saber mostrar os músculos que ele tem de melhor, ele sabe esconder os defeitos e ele empolga a plateia. Ele faz umas manobras diferentes, cara. É um show. É um showman. É um show. A galera espera ele pela coreografia também. Então, assim, é diferente, o cara é bom mesmo. Então eu já sabia que ia perder pra ele, se ele não soubesse disso. Caraca, bicho, eu não poderia imaginar essa jogada sua. Rapaz, tem história que você não sabe, tem coisa de backstage que você não sabe. E aí, cara, realmente eu ganhei dele nisso aí. E se não me engano, a somatória entre pose e coreografia, eu ganhei por 1 ponto. Não sei se foi no Brasileiro ou se foi no Miss Universo, mas um desses dois eu ganhei por 1 ponto somente. Pronto. Acabou o Brasileiro. E aí, onde é que a gente ia se encontrar? No Mr. Universo, São Paulo. Como ele falou que ele não estava se preparando para o Brasileiro e tal, eu falei, pronto, tô ferrado, né, velho? Ele vai chegar no Mr. Universo... Se preparar, chegou desse jeito. Ele vai chegar no Mr. Universo... Falei, cara... Aí eu pensei, ele chegou com 103 no Brasileiro. Não tem como ele agregar massa muscular para chegar com 105 quilos lá, 106 quilos maior. Sim. Ou ele vai chegar mais seco, que é praticamente impossível, porque ele estava muito seco, cheio, né? Ou ele vai ficar mais cheio e embaçadinho. Pensei. Falei, então eu vou ter que usar uma estratégia para tentar chegar um pouco mais pesado. E tecnicamente falando, isso é muito difícil. É no feeling, é no olho. Tem como calcular um pouco a mais, você tentar mas é muito. O corpo responde da forma assim. Você dormiu bem? Exatamente. Cortisol, dormiu? Como é que tá? Você não dormiu? Tá cheio de cortisol? Então como é que vai combater esse cortisol? Exato, cara. Então assim, é muito complicado. É biológico, é foda, é o olho. Cara, ele chegou com 2 quilos a mais. E eu cheguei... Ele chegou com 3 quilos a mais. Ele chegou com 102 no Brasileiro e chegou com 105 no Miss Universo. Eu cheguei com 112 no Brasileiro, ele chegou com 3 quilos a mais, eu cheguei com 2. Se eu não chego esses 2, pode ser que eu tivesse perdido. Só que aí, no Miss Universo, o que acontece? Ele já sabia da coreografia, porque ele perdeu no Brasileiro. Então, as 7 poses ele ia colocar no Miss Universo. Aí o que eu fiz? Bom, perdi na coreografia agora. Porque a jogada que eu tinha que fazer, eu fiz, queimei cartucho, agora ele vai saber. Foi isso aí que aconteceu. E eu cheguei mais pesado aí. Só que ganhou no E aí, o que acontece? O que acontece? Falei, pô, se eu tirei 12 horas só de água no Brasileiro e me dei mal, eu vou tirar 1 dia e meio de água no Miss Universo. Adiantou alguma coisa? Não. Eu tirei 1 dia e meio de água. Não adiantou nada. Comecei a aquecer, comecei a desaguar. Aí vem minha dúvida, né? Que até hoje eu ainda não tirei, não competi de novo pra saber, então... Muito provável que seja o cortisol. Essa foto aí é do Mr. Universo, seu último campeonato, então? Não, aí depois eu fui pro Mundial, na Espanha. Só que pro Mundial, como eu havia dito, eu comecei a conversa assim. Eu competi Miss Brasil, Campeonato Brasileiro e Mr. Universo. Depois eu fui competir Mundial, mas só que eu não tava bem, cara. Minha cabeça não tava legal. Já tá cansado também, né? Tava cansado. Competindo todo ano?
cuidar de família, trabalho, e tava endividado, com as dívidas, tava no vermelho, teu irmão, aquilo ali. Teu filho tá bem pequeno, né? Você tá com... Tem 2 pequenininhos em casa, Então, né, cara? mas Um aí tá com 5, outro com 2. Na época do Michel no Inverso, tava com qual a idade dele? Pequenininho, um Nossa. aninho, né? Tinha acabado de nascer. Família é complicado, né? É. Então, assim, eu tava com a cabeça boa, não. Eu cheguei com 11 quilos a menos no Mundial. Subi com 114 aí. Subi com 111 lá, com 101 lá. Caramba, é muito Ou seja, cheguei um frango diferente. lá. Cheguei um frango. Se eu chego nessa condição no Mundial, poderia até não ganhar dos caras, porque tinha uns árabes muito bons. Mas eu ia dar muito trabalho pra eles. Se eu chego desse jeito aí. Mas não cheguei. Cheguei com 11 quilos a menos. Cara, 11 quilos a menos. Então é eu muito não preparei, diferente. eu não tava preparado. Ainda mais alguém... Você tem quanto de altura? 1,87, 88. É muito peso. É, cara. então assim, eu cheguei lá um frango mesmo, frango d'água lá, assim, bem ruim, bem mal. Não tava bem, mas o Marcelo Belo tinha pedido pra gente ir e tal, então eu fui pra cumprir a minha tabela, pra cumprir meu compromisso com a empresa, né, cara? E não fui bem. Então agora, o que acontece? Esse ano eu resolvi dar uma segurada, eu preciso fazer um off, voltar a minha confiança, treinar mais forte pra voltar a confiança, e a intenção é talvez partir pra NPC, né? Os planos, de repente, é fazer um regional, de repente, Master Brasil. Não, então, aí já te falo logo. É. Em agosto, agora, aqui no estado, a gente vai ter um campeonato, que é o Excalibur, e vai ser um profissional da NPC, vai ser um profissional biquíni. Ah, legal. Dentro do campeonato, mas vai ter todas as categorias. Ou seja, vai vir gente do mundo todo competir aqui no estado. Além disso, vai ter os principais árbitros do país e do mundo. Que vai vir arbitrar, que é o Tamer. O Tamer tem que vir, né? Exatamente, Pessoal, exatamente. Ele é produtor do Olímpia, mas ele também é árbitro internacional. Uhum. Hoje ele não é mais árbitro do Olímpia, mas ele é produtor lá. O irmão dele que é árbitro do Olímpia. Mas veja bem, todos os olhos vão estar aqui no campeonato. Os principais. Seria uma boa para você estrear nesse, entre aspas, regional aqui. Nós estamos em julho. Agosto. Julho, agosto. Muito perto. E aí depois embarcar para preparar melhor para um Master Brasil. Master Brasil. Meu receio, cara, em agosto tá muito perto. Acho que eu não consigo chegar bem em agosto. Campeonato. Porque agora eu tô com 114, 115, tô com percentual alto. Então, se eu for fazer a preparação agora, eu devo chegar com 107 no campeonato. Deison, na boa. Você não tá treinando direito, não tá comendo direito. Mas se você der uma acelerada aí, cara. Acelerada é o quê? Acertar o treino, acertar a comida. Já vai mudar totalmente teu físico. E aí se você colocar foco, cara. Eu não sei se consigo não, cara. Não sei se dá, não. Eu tenho que focar aí, eu tenho que concentrar de novo. Olha que dá, bicho. Olha que dá. Eu tô falando que eu acho que dá. Não sei, eu acho que tá muito perto. Muito perto. Pelo que eu fiz já, né? A não ser que eu aceite. Tipo assim, vou subir um pouco menor, mas não tem problema, vou ver o que vai dar aqui. Você quer mais e mais. Né? Não, eu digo o seguinte, porque eu cheguei pouco, Você quer subir melhor, 112 você quer subir melhor do que da outra no vez. ano passado. Vamos supor que eu encaro da seguinte forma. Cara, eu vou subir um regional sem responsabilidade de ganhar, porque não tem jeito, você é campeão, irmão. Você quer ganhar, pô. Não tem outro troféu que fica na minha cabeça se não for ganhar. Porque eu vim sendo campeão. Então não tem jeito. Tirar isso da cabeça não é fácil. Tipo assim, vou lá agosto competir, tá perto. vou botar minha cara prêmio. Vou lá competir, vou botar minha cara prêmio na NPC lá, posso não vai ser o meu perder melhor e tal. físico e vou jogar lá pra ver o que dá. Igual o Rossi fez aqui. O Rossi não fez isso? O Rossi fez isso. Ele veio competir no estadual porque que ia dar o direito do Pro a ele, não é isso? Ele foi campeão overall, pegou o Pro Card dele. E ele não tava no melhor físico dele e ele sabia disso. Pronto, mas eu vou lá no Espírito Santo ver o que vai dar. Ele veio, foi campeão. Ganhou tudo. E ganhou tudo. Um físico bem aquém. Mas é sabido. Então ele já veio sabendo disso. Não tô no meu melhor físico. Depois disso, irmão, o cara deslanchou. E tá no... Então, eu tenho que focar minha cabeça, de repente, para essa linha de raciocínio que ele fez. Um exemplo claríssimo, né? Eu acho que dá. Acho que dá. A minha experiência de você, cara, acompanhar, eu acho que dá. Você é um cara experientíssimo, né, cara, na área aí. Então, quem sabe? Então, falar do Serginho, né? A gente meio que se afastou um pouquinho, né? Depois,
Mas agora a gente tá meio que conversando de novo, a gente tá tendo um contato, pensando em competir de novo. Serginho tem muita experiência, né? Tem, a experiência de vivência, né? A vivência que ele tem no esporte é muito grande, né? Às vezes hoje você vê uns novos Os macetezinhos, detalhezinhos hoje ali. você vê os novos coaches aí, até mesmo, eu já me tornei treinador, né? Eu sou treinador hoje também, eu coloco o atleta, vou colocar um Elnes agora no estadual, coloquei agora um clássico também no Campeonato de Estreantes. Ele tá com outra pessoa agora, mas cheguei a colocar ele no palco, no estado de Estreantes agora. Mas você vê que você tem os estudos que você tem mais teóricos hoje, que você vem aprendendo com outros treinadores e com a própria vivência. E o Serginho, apesar de não ter, de repente, essa teoria toda na cabeça dele, da prática mas já ele usava tem, lá atrás, ele tem a prática. Né? Pessoal, Ele sabe bater o olho aqui e falar, cara, tem que tirar um pouquinho do sal aí, tira um pouquinho do sal. Não sei quanto, não, mas vamos tirar aí, tira pra ver. Tirou, ó, ficou legal agora. E bota o cara lá, entendeu? Então a gente jamais pode desfazer de uma pessoa assim. Que no final, lá no backstage, vai falar, cara, come esse biscoitinho aqui, vai ficar melhor, porque eu sei que vai ficar melhor aí. Não é porque ele calculou água, calculou sal, glicogênio, nada. Mas ele sabe no olho que aquilo ali vai funcionar. Então isso é muito importante. É porque, na verdade, o fisiculturismo ele não tem... É uma matemática, mas essa matemática ela pode não ser exata. Exatamente. Porque vai depender de vários fatores. Pelo que vocês estão falando aqui, tem N fatores. Vários fatores. E um deles é principalmente cortisol também, o estresse. Olha ele falando aí que ele ficou 3 noites sem dormir antes do campeonato. Não, e é por aí. Se dormisse na moral, ficava melhor. Pra você ver, eu tirei água 12 horas, achei que fosse água. Eu tirei muito pouca água, muito pouco tempo. Aí tirei um dia e meio. O Eduardo Correia, ele fala que o pior inimigo do atleta de fisiculturismo é o estresse. Nossa, eu fiquei muito estressado. Aí você entende isso conversando com ele. Ele é um cara assim, fala baixo, fala calmo, pensa antes de falar, sabe? E aí você vê que isso é uma estratégia que ele foi adquirindo. É dele mesmo, mas eu acho que ele foi adquirindo, melhorando isso aí. Eu sempre fico estressado, cara. Eu nunca fico. Prol do físico dele, do campeonato. Ah, não, imagina. Eu sempre fico estressado. Então. E aí, cara, aí fomos pro Mister Universo, né? Foi ano passado. Cara, eu tinha acabado. Eu sempre treino até o último minuto, cara. Quando foi 5 horas da manhã, eu tava treinando na academia, tanto no Brasileiro aqui quanto lá em São Paulo, para poder chegar no físico, lá no palco. E aí eu treinei na Smart, treinei lá, puxei um ferrinho legal, fiz um treino geral e não suei nada, cara. Eu falei, pô, vai dar certo. Esse um dia e meio sem água deu muito certo, porque eu treinei e não saiu uma outra. Mais um indício que o cortisol bateu lá na hora de subir. Eu comecei a desaguar. E aí, cara, eu fiquei muito triste, né? Porque eu tava sem ninguém. Eu não tinha um treinador do meu lado ali. Eu não tinha minha família ali. Ninguém pra poder estar ali me incentivando. Nessas horas é muito importante. Nossa, cara. O seu treinador no backstage é muito importante. Cara, sossega aí. Sossega aí, fica quietinho, ouve sua música e pensa na sua coreografia. Hora de beber água, eu vou dar sua água. Hora de você comer alguma coisa, eu vou dar pra você comer. Vou olhar a classificação ali, vou olhar a hora de você entrar, a hora de você subir, a hora de você descer. Fica sossegado aí. Esse é o primordial do cara ali no backstage, cara. Esquece. Diminui o seu estresse. Você só senta lá, irmão. Só descansa e sossega. Fala, cara, deixa tudo com ele. Eu não. No Sul-Americano eu passei por isso. Ouvindo espanhol o tempo todo. Cara, é minha vez, não é? Olhando papel, olhando não sei o quê. Como, não como, peso, não peso. Água, não... Bicho, é sinistro. Mas vamos falar do Mister Universo. Aí... Tava sozinho, cara. Sem ninguém. E aí, subindo do lado de um cara daquele, o Gilon Batista. Fora, não tô desmerecendo os outros também maravilhosos. Mas o cara principal a ser batido era ele. Cara, era eu e ele. Era ele. Não tinha jeito. Aí, comecei a desaguar de novo. Subi, comecei a desaguar. Eu falei, tô perdido. A minha sorte é que tinha um dos treinadores, chamado Gilbert. Ele me ajudou lá atrás, um barbudão, sabe? Um barbudão cheião. Sabe quem é? Me ajudou lá, me abanou, e eu fiquei nervoso, cara, nervoso. E aí eu mandando mensagem pra minha esposa, eu falei, amor, eu vou perder porque eu desaguei muito, a FBB pesa muito essas coisas. Desaguei demais. Agora você imagina você posar do lado do seu principal adversário e você olhar pra plateia, olhar pras pessoas e não ter ninguém pra te falar, cara, baixa mais.
Joga mais, gira um pouco mais, abdômen, traz mais a perna, traz mais o glúteo, traz mais as costas. Joga os braços para cima, desce mais o braço. Ninguém. Então você posa e você olha e não vê ninguém. Mano, é muito... eu não sei te falar, cara, uma desolação mesmo. E aí você vê o seu principal adversário do seu lado e a esposa dele sentada aqui no banquinho da frente falando: isso, amor, fica assim. Fica assim, fica assim, fica assim. Ou seja, você fala: cara, o cara tá melhor que eu. O que eu tô fazendo de errado que ele tá melhor? E a mulher fica assim: tá ótimo, amor, fica assim. E eu posando e não via ninguém. Olhava e não via ninguém. Olhava pra cara de um, cara de outro, tá bom, tá ruim, não sabia. E tava posando. E sorrindo, olhando pro lado, sorrindo e fazendo. E tá na guerra. Então, assim, foram campeonatos que levaram o meu nível de estresse ao absurdo, assim, sabe? Por isso que eu fiquei tão mal, acho que no final do ano, cara. De tão estressante que foi. Eu falei: cara, não quero saber disso agora mais não. Deixa eu dar um tempo aqui. Porque quem olha de fora... fora... Mas vamos lá, você não levou o treinador, não levou ninguém porque você optou por fazer isso? Não, porque na verdade eu tava sem ninguém, assim, né? Tava sem ninguém. Formalmente falando. Eu e o Serginho se afastou um pouquinho, né, nesse período aí. Porque ele tava com outros atletas, então assim, ele focou muito nos outros atletas e eu fiquei um pouco de lado. Eu falei: pô, deixa eu cuidar aqui de mim, entendeu? Foi mais ou menos por aí a história. Mas agora a gente tá meio que se aproximando de novo para poder buscar um novo trabalho. E é isso, mas assim... Então o Joubert... Olha que história, cara. Ele falou: Davis, eu vou estar lá na frente, vou te ajudar lá, tá? Porque eu já tinha subido uma vez e ia subir a segunda. Acho que o overall tinha sido campeão e tal. Eu não lembro mais a sequência, como é que foi. Mas eu tava muito nervoso. E eu achei que eu fosse perder. Falei: cara, eu vou perder. E aí ele falou: vou te ajudar. Só que ele não comentou nada do que ele ia fazer lá na frente. Eu só achei que ele fosse me ajudar o quê? Falando. Ó, faz isso, faz assim, faz assado. Cara, quando eu subi, que eu tava fazendo as poses, eu vi um cara apitando. Pi, pi. Aí eu olhei assim, era ele apitando, ele tava com um apito no peito. Só que ele não me avisou desse apito. Só que sem ele falar nada, sem me falar que ele ia apitar, tudo que ele apitava, eu sabia, eu meio que imaginei o que ele tava querendo e fazia. E ele parava de apitar. Ele apitava, eu ajeitava. Aí tava de costa, ele não fizesse nada, tá ok. Apitou, eu ergui um pouco mais. Aí ele parava. Foi uma conexão, cara. O apito ali era pra encaixar a pose. Eu não sabia o que ele ia fazer, ele fez, ele também não me avisou. Alguma coisa de errado. Só que ele deveria ter falado, concorda? Davis, vou te ajudar. Eu vou estar com um apito lá, na hora que eu apitar, tá errado. Na hora que eu parar de apitar, tá bom. Mas não, ele não falou nada. Eu só vi ele apitando. E eu olhei pra ele, ele tava apitando. Eu falei: o que esse doido tá apitando? Só que você achou que o apitar, ele ia falar alguma coisa, né? E não o apito. Não, ele apitou. Eu achei que ele fosse falar alguma coisa do apito. Ele não me avisou do apito, cara. Mas mas foi uma conexão tão legal e espontânea. Quando ele apitou, eu corrigia. Ele apitava, eu levantava o braço. Ele parava. Apitava, eu contraía mais o glúteo. Eu sei lá, eu notava que tinha uma coisa diferente que eu tinha que fazer. Enfim, acabou que deu certo, cara. Então aquela foto que eu te mostrei da Nani aqui, que foi agora campeã mundial lá, eu esqueci o nome do país que ela foi, IFBB. Essa mulher, cara, você vê que o nível que eu tava de estresse tava tão grande que eu tava desolado, assim. Eu senti, Jair, o clima no backstage hostil. De treinadores, de atletas. Pareciam, eu nunca tinha sentido aquilo, que todos estavam contra mim. Tipo assim, você desagou, né? Agora já era, tipo assim, perdeu. Agora não é seu mais. Eu senti isso, eu senti esse clima no backstage do Mr. Universo. Inclusive as pessoas aqui. Eu falei: cara... E fiquei desolado, cara. Eu fiquei mal, mandando mensagem pra minha esposa. E aí... É até ruim falar, me emociono pra caralho. Não, mas pode falar, cara, pode falar. É legal você externar isso aí, porque você mostra também o que passou na tua cabeça. Essa questão psicológica do atleta é uma parada que tá é louco, relevante bicho. pra todo mundo. Muito então grande. eu tava assim, muito estressado, cara. Muito abatido com aquilo, com aquele clima... Hostil. Agora, mas psicologicamente, você precisa de ter alguém contigo lá. Velho. Nossa, jeito, cara, velho. É primordial. Se você vai sem ninguém, eu acho cara... que se você hoje for subir novamente no palco, alguma coisa nesse sentido... eu já subi 3, 4 vezes sem ninguém. Sobe com alguém, velho. E essa mulher, ela saiu lá de trás, da frente lá do pessoal, foi lá no backstage, e eu não tinha visto ela não, eu tava falando com minha esposa, e ela veio, sentou do meu lado, ela foi no meu ouvido e falou bem assim, eu tava com a cabeça baixa,
ela falou assim: posso tirar uma foto com o campeão overall? Eu falei, o quê? Porque ninguém tinha falado coisa boa nenhuma pra mim. Geralmente um fala, pô, sua coreografia foi legal, pô, você posou bem, seu físico tá massa. Ninguém falou nada. Ninguém, absolutamente ninguém falou nada. Os caras já viram que já tinha perdido. E eu falei, eu tô perdido, irmão. Desolado, tava desolado. E só mandando... Ela, não, amor, calma, mandando mensagem pra mim. Quando essa mulher veio e falou isso pra mim, eu olhei pra ela assim e falei, o quê? Você acha? Ela, eu tenho certeza. Você é campeão overall. Cara, mesmo que eu não tivesse sido, ela tirou, cara, 1 tonelada nas minhas costas, mano. Parecia que foi um anjo que falou comigo ali do meu lado, sacou? Aquilo ali, velho, tipo, tirou aquele peso, cara, aquela responsabilidade tão grande, que eu cheguei mais no palco mais leve. Cheguei leve. Entendeu? E aí, cara, fui campeão overall. O psicológico do atleta, toda vez que a gente conversa aqui de esporte e tal, a gente vê essa questão psicológica. O psicológico do atleta, às vezes, ele fala mais alto do que a sua própria preparação, sabe? Porque às vezes, se você estiver mal psicologicamente, rapaz, sua pose não vai encaixar, você vai ter aquela sensação que você estava tendo de que estava todo mundo ali no backstage meio que torcendo contra ou que contra você. Mas, na verdade, eu acho que era tudo coisa que estava dentro de você, velho. De repente, poderia ser que estava na minha cabeça. Mas aí foi o único lugar que eu senti que o clima estava realmente hostil contra mim. E em lugar nenhum eu senti aquilo. E eu não sei por que ali eu tinha sentido. Não sei se porque ninguém falou absolutamente nada pra mim. Ninguém falou nada. A única pessoa que falou alguma coisa comigo foi essa pessoa. E quando ela falou aquilo, irmão, eu falei, nossa, eu não acredito. Não, eu tenho certeza. Depois que passou isso, eu fui conversar com ela no Instagram, né? Porque lá na pesagem eu tinha encontrado com ela e o esposo dela. E ela mandou fazer uma camisa muito legal, assim, escrito Nani, e com a caricatura dela assim, posando. Eu falei, pô, camisa maneira, eu quero uma dessa aí. Aí, rapaz, beleza, ficou de mandar a camisa pra mim, não sei o quê. E aí eu fui comentar com ela, falei, Nani, você não sabe o que você fez comigo no backstage, cara. Aí fui explicar essa situação que eu expliquei pra ela. A mesma situação, falei, você fez isso, eu senti isso, aquilo, que você tirou um peso, você foi um anjo na minha vida ali. E foi. Cara, ela falou, Davis, eu pensei em falar com você 3 vezes antes de chegar em você. Mas você estava no telefone, não sabia se você estava falando com o treinador, não sabia se você estava falando com a esposa, não sabia com quem estava falando. Eu pensei em desistir 3 vezes. Mas eu não desisti, fui lá falar com você. Então, bicho, isso foi foda, entendeu? Isso... ela tinha que falar com você mesmo, né, cara? Cara, mas aí agora serve também de aprendizado, né, cara? Pra você não chegar sozinho também lá, é pressão demais. Paz, é muito difícil. Então, cara... Eu até peço desculpa aí, emoção, cara. Leva um grandão, cara, assim contigo lá pra te dar. Eu não posso contar essa história. Pra aliviar, tem que aliviar a pressão, velho. Eu choro, velho. Toda vez que eu conto essa história. É importante o pessoal saber dessa história. É muito emocionante pra mim, velho. Essa aí foi a última vez que você pisou no palco? Foi no Mr. Universo. A última vez que eu pisei foi no Mundial. Você pisou no Mundial meio que... Mundial ele já Só que o Mundial já tava batido já, cara. Já veio psicológico abalado. O Mundial eu já tava assim... Derrota certa, não tinha como. Quando eu vi os árabes, então, eu falei, ixi, esquece. E esquece. O único que tinha chance foi justamente o Jefão também, que era Black School, amigão meu. O único que tinha chance de alguma coisa era o Jefão ali. E eu ajudei ele, inclusive eu ajudei ele. E na hora ele tava sem a tinta direito, o Jefão foi todo estabanado pra lá. E é o único que tinha um físico muito bom pra ser campeão lá, ou pra chegar perto, como chegou. Era ele. Inclusive eu até vacilei. Se eu tivesse me ligado na hora... Eu tinha até dado a minha pintura pra ele, porque eu paguei pela pintura. A pintura é muito caro, cara. $800, se não me falha a memória. A pintura pra 2 categorias. $800? $800. Então, assim, muito caro. Caraca, bicho. Então... E o Mundial foi onde? Foi na Espanha. Menos mal. Dólares, né? Dólares. Fala que às vezes tem uns mundiais que são no... Circungistão. Lá na casa... Nego nem sabe onde é que tá isso no mapa. No mapa. Então o único que tinha chance era ele. E eu vacilei, poderia ter passado a minha pintura pra ele, porque eu já tava batido. Eu nem classifiquei. Eu já sabia que não ia classificar, assim, pelo que eu tinha visto lá. Se eu chegasse daquele jeito ali, não. Aí a conversa ia mudar muito. Pô, mas também 11 quilos a menos, né? Então assim, enfim. Não tinha mágica. Eu sou muito detalhista nas coisas, desculpa aí eu entrar tantos detalhes. Não, tá excelente. Né? Então, cara, a história, acredito ou não, tá resumida aí, né? E muito feliz pelas minhas conquistas, cara. Muito feliz por tudo que eu conquistei.
Uma E pergunta pra agora o você agora, o pensamento é planejamento de futuro agora. Você pensa no que você tá pensando agora? Qual Então, campeonato você tá mirando? O que você tá mirando? Isso, na verdade, é uma pergunta, né? É pergunta de Nós abrimos uma ouvinte. caixinha de pergunta para o pessoal perguntar, fazer umas perguntas para vocês. Para você. E essa é uma delas. E Tava essa lá. é uma delas. Então, a prioridade agora, como ano passado, no finalzinho lá no Mundial tinha ido muito mal, eu falei, cara, eu tenho que fazer um off, tenho que botar minha cabeça no lugar, acertar algumas coisas na vida e meio que reequilibrar para eu voltar a competir. Então, hoje a minha cabeça, assim, principal é voltar a treinar muito bem e a comer muito bem, porque uma coisa puxa a outra. Se você come bem, você começa a treinar melhor, porque você sabe que você tem carga calórica para aquilo ali. Não para te dar mais força, para saber que aquilo ali vai repor quando você precisar. Então, se você consegue uma rotina de comida melhor, eu me sacio muito rápido, cara. Eu sou ruim para comer demais. Eu passo fome mais fácil. O atleta tem isso, o fisiculturista. Uns têm facilidade de comer mais, outros têm facilidade de passar pelo deserto mais fácil, passar pela dieta restrita mais fácil. Outros não. Outros comem muito, mas na hora de tirar, o cara não consegue. Ele erra, por isso que ele E perde na você se finalização. dá bem mais atirando. Tirando. Eu passo fome mais fácil. O problema é que a tua categoria tem que comer, né, bicho? Tem que comer. E muito. Tem que comer, senão não vai. Não vai. Eu tenho que jogar pelo menos 6, 7 mil calorias por dia. Para fazer um off legal, para chegar aí, por exemplo, 130 quilos, eu tenho que, obrigatoriamente, acima de 5 mil calorias e meia, 6 mil, para cima, para eu botar 130 quilos. Não tem jeito. E aí não adianta sujar demais, né? Tem que comer bem mais limpo. De repente vou ter que jogar um alimento mais sujo para poder trazer o físico, um peso maior. Muito suplemento, né? Muita suplementação, porque tem que ter refeições líquidas por trabalhar com o personal também. Não tem aquele tempo para você parar para comer. Por falar aquilo ali em descer. suplementação, eu vi a sua camisa aí bonita da Black School, né? Black School. A gente falou dos nossos patrocinadores. Vamos abrir aí, pô. Mas vamos você falar aí mandar um do abraço aí patrocínio também. da Black School, Mas né? deixa eu só finalizar aqui a parte da intenção do que eu quero fazer. Então, a intenção é voltar a comer bem, treinar melhor e talvez aí esse ano ainda, se eu conseguir fazer aí uma preparaçãozinha aí de pelo menos uns 6 meses aí, 5 meses aí, para chegar no final do ano eu tentar competir, né? De repente aí na NPC. O pensamento é esse, mas eu não tenho certeza ainda. Então, o que é o principal na minha cabeça agora? Comer. Tenho que comer bem e começar a treinar melhor. Porque aí as coisas fluem, né? As coisas fluem. Em vez de você mirar lá na frente, você tá mirando em coisas mais presenciais, mais... Tem muita coisa, tem muita oportunidade, igual o Jair falou. Por exemplo, se eu consigo ganhar um regional, eu vou tipo um Master Brasil, que é onde os Masters estão, e onde tem a oportunidade de ganhar um Pro. Se eu vou pro Master e eu ganho um Pro, eu posso competir com quem é Pro. Eu posso competir com o Rafael Brandão, William Martins, Vitor Boff. Ele ganha um Procard, ele ganha o direito de disputar. Aí ele ganha o direito de competir num campeonato que seleciona o campeão pro Mundial. Exato. Que é o Mr. Olímpia, né? Então, só o fato de subir no lado desses caras, que hoje são os pontas dentro do Brasil aí, ó. A pessoa subir no lado de Rafael Brandão, Vitor Boff, William Martins, né? Sim, Big Jeff, os caras estão lá. E é bonito de ver. E mesmo que não ganhe, tô lá do lado dos caras, um capixaba. Vila Saiu Velha. na foto com todo mundo junto. Então, isso pra mim já é um troféu. Eu ficaria muito feliz. Eu já sou satisfeito com o que eu tenho hoje. Então, com 5 anos de competição, né? Então você imagina, se eu chegar ali, nesse nível, eu posso chegar ali. Então essa é a intenção. A galera que quer saber, de repente isso possa acontecer. Mr. Olympia Master, já pensou? Irmão, olha só. Aí eu vou te dar mais uma dica e passar um pouco da minha experiência. Você tem físico para chegar ao profissional da NPC. Você tem físico para estar disputando não só no Mr. Olympia Master, vai começar agora a reedição dele esse ano, né? Mas no Mr. Olympia profissional. Só que precisa tirar esse complexo de vira-lata. Que é normal, às vezes, por insegurança. Até porque você veio de um resultado negativo no Mundial. Mas, na verdade, o resultado negativo no Mundial foi decorrente do estresse total que você passou durante o ano todo. Não foi por causa que você deu o seu melhor. Não foi. Então, você tem que tirar esse complexo de vira-lata, porque quem tá olhando você de fora, como eu, vê que você tem condição de ir muito mais além. Só que é preciso que você acredite nisso.
Então acho que você, retomando aí a parceria com o Serginho, que foi seu preparador físico, foi o seu coach, né? É um cara que dá muita moral, tem aquele filho, aquela experiência ali da hora. Tem, isso ele tem, Te acompanha lá, ele que dá aquele grito, encaixa, faz isso, faz aquilo. Dá a comida pra você na hora certa. Eu acho que tem jeito. Vai Então, por mim. E tem que ser logo, como você falou. A gente sabe disso, né? Eu fui metendo Porque marcha por isso mesmo, o pela tempo idade. A passa. idade corre. Mas ó, vamos falar de um outro assunto também que eu tô bem interessado em que você comente. Você tem quantos filhos? Tenho 3. Tá, me fala aí. O primeiro... O primeiro foi o Bruno, né? O Bruno, infelizmente, a gente quase não tem contato. Foi o meu primeiro filho. Tem quantos anos? Né? O Bruno hoje tem 19 anos, mora no Rio de Janeiro. Caramba, já é um homem, É um então, homem né? já. Mora no Rio, então. Mora no Rio. Mas eu não criei ele, né? Não Sim. foi criado comigo, foi criado com a mãe dele, com os avós, e mora no Rio. Uhum. E eu tenho mais 2, que é o Benjamin e o Lia. Inclusive o Benjamin, cara, é muito sinistro. O Benjamin nasceu 3 dias antes da minha estreia, do meu estreantes. Antes do estreante? 3 dias antes. Então a gente, naquela semana, tava meio tenso. Porque a gente não sabia se ele ia nascer no dia do campeonato, se ele não ia nascer. Então ficou aquela... E nasceu 3 dias antes. Caramba. E aí tem uma história aí, cara. Por isso que a gente não pode... por isso que o tempo é curto pra falar de tanta coisa. Tem uma história aí que é muito sinistra também nessa última semana de preparação pro estreantes. Então tem esses 3 filhos, né? Tem o Benjamin, que tem 5 anos, e o Liam agora, que tem 2. Então, em todos eles, eu tava com um menino pequeno, cara. Inclusive, o Benjamin foi comigo pro Campeonato Brasileiro em 2019. Ele tava comigo, subindo e descendo a escada lá, e eu correndo atrás dele, igual um condenado, ele devia depletado. adorar, né? Tá no Nossa, campeonato, cara, né? e eu atrás dele, cara, e eu tava assim, depletado, né, cara? Sem água, sem carboidrato e correndo atrás de menino, você imagina. O Benjamin, que tem aquela história lá do Dr. Geraldo Andrade, que ajudou e tudo. O Benjamin? É? Não, o Benjamin, ele já tinha. O Dr. Geraldo, ele começou comigo ali, né? A gente, quando começou naquele jeito naquela preparação meio que desordenada, sem saber muita coisa. E eu comecei depois a ir no Dr. Geraldo também. Né? Foi logo no início ali que a gente começou esse trabalho. Então o Benjamin, ele já tinha nascido naquela época, né? Ele tinha nascido 3 dias antes Ele nasceu 3 dias antes do campeonato. Não, ele não tinha nascido ainda, ele nasceu depois. Ele já tinha passado pelo Dr. Geraldo, se não me falha a memória. Uhum. Mas também, sim, o Dr. Geraldo foi maravilhoso ali no início, né, cara? Foi muito bacana. Então, o Geraldo é fera, passou por aqui já, por essa mesa. O Dr. Geraldo Andrade, é. Foi muito divertido falar com ele aquele dia aqui, foi um podcast engraçado. Então, esses 3 meninos aí, cara, que eu tenho, né, e foi sempre assim, uma família. E foi por um dos motivos de ter entrado na Black School, a gente vai começar a falar, né, do patrocínio aqui, foi o Benjamin, porque eu tava depletado, cuidando do meu filho no campeonato do backstage lá, na plateia, ele correndo lá, eu com ele no colo, eu depletado, e isso o pessoal da Black School observou, né? Inclusive quando eu subi no palco lá, que eu desci, que eu tinha sido campeão da minha categoria, eles foram até minha esposa falar com ela, ó, não deixe seu marido ir embora não vou embora não, que eu quero falar com ele, nós somos a Black School. E uma das primeiras coisas que o Fernando Marques falou comigo quando me chamaram, que eu fui lá falar com ele, ele falou, cara, a Black School tem um viés que é o seguinte, não adianta o cara ser só bom. O cara, ele tem que ter uma história, ele tem que ser realmente caveira, ele tem que ser guerreiro. Então, quando ele me viu andando com meu filho no colo, pra lá e pra cá, com o menino no colo, ele falou, cara, esse cara tá depletado desse tamanho, bodybuild, deve estar sem água, tá sem carboidrato, o cara tá todo arrebentado. E cuidando do menino. Ainda. E o cara foi campeão. Né? Isso ele falando pra mim. Falou, cara, nós queremos você no nosso time. Então, assim, depois de um ano de competição, eu já tava na Black School. Né? É uma empresa maravilhosa, né? A gente não... Eu sou atleta, nós somos atleta da Black School, a gente não recebe nenhuma verba, não tem salário, a gente não tem salário lá. Nós recebemos uma cota de suplementação todo mês, mas a gente tem orgulho, eu tenho orgulho de fazer parte da empresa, sabe? Mas aí pros campeonatos assim, eles ajudam com passagem. Ajudam muito, ajudam. Eles arcam né? Eles arcam com inscrição, eles arcam com hotel, com passagem aérea. É isso, né? Já um tremendo Nossa, gasto, por exemplo, né? Mundial, né? O Mundial, infelizmente, eu não tava com um físico muito bom, mas tudo foi conforme manda o figurino. Né? Passagem aérea, hotel, tudo por conta deles. Então, assim, inscrição também. A inscrição muito cara, você imagina o Mundial, muito cara, em dólar. Então, realmente, assim, eles ajudam demais.
Então, um orgulho muito grande de fazer parte do time da Black School. Suplementação, galera, Black School, não tem jeito. Já visitei a fábrica, sei como é que é a fábrica. O Marcelo Bella é Marcelo sério. Bella, uma pessoa muito sério, né? E o trabalho que ele faz, ele não faz divulgando para todo mundo. Você vê que o trabalho que ele faz de ação social, ele divulga pra gente lá, que é atleta. Sim. Ele faz uma ação social com um clube, um motoclube que eles têm, é muito legal o motoclube. Então, um cara entendedor do fisiculturismo, o cara é presidente de uma empresa de suplemento que entende do fisiculturismo, né? Porque tem outros presidentes aí que você vê que não tem, você vê que não, parece que não encaixa no esporte. Não, Marcelo Bella já competiu Ele mundial. competiu, e ele então realmente ele competiu, entende do fisiculturismo, esporte, ele entende. fala do esporte, fala dos atletas Tem uma antigos, quem foi vivência campeão, gigante. quem deixou de ser campeão, por que foi campeão. Então o cara realmente é entendedor do esporte. É. Então é um cara que leva a suplementação muito a sério. Então nada que surge de fofoca com relação à Black School, eu não tenho motivo para mentir, nem puxar saco da empresa, não. Eu sou patrocinado. Mas eu não tenho motivo para poder mentir e falar que a suplementação da Black School é uma suplementação que pode ser burlada. Pela empresa, não. De repente pode ser burlada por outras pessoas aí, os falsificadores. Mas a empresa é muito séria. Não, Marcelo Bella é sensacional. É um dos principais diretores da suplementação aqui nacional. Mas aí, Davidson, quais são os planos futuros fora campeonato? De repente fazer mais um filho aí? Já tem 3, né? Rapaz, Tá a menina, né? filho... A menina! E aí? Pai, filho, eu não quero mais não, Eu tava cara. falando pra ele aqui, antes de a gente começar a filmar, e um amigo meu, ele queria muito uma menina. Aí ele parou no 5º menino. Então, vamos fechar a fábrica agora. Fecha que é melhor. Eu também fechei, graças a Deus. Sou vasectomizado e cansei de ser enganado. Mas é isso, cara. Amo meus filhos, minha família. Meus filhos são maravilhosos, né, cara? É um presente de Deus. Nenhum deles foi planejado, mas depois que nasce, irmão, aquele é maravilhoso demais. Você pegar seu moleque no colo, você vê aquele sorriso. Então, assim, muito feliz com meus filhos, com minha família, né, de modo geral. E é isso, cara. O pensamento é isso aí. Muito feliz pelo meu esporte, muito feliz pelas minhas conquistas. Não só por mim, mas pelo meu estado, pela minha cidade. Toda oportunidade que tem, eu falo do meu estado, né? Lá, por exemplo, no Campeonato Sul-Americano, ninguém entendia nada do que eu estava falando, mas eu falei do meu bairro. Eu falei, eu sou nascido, criado em Cobilândia, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. Então, eu tenho um orgulho muito grande em representar a minha cidade e o meu estado, né? Então, uma vez me perguntaram no podcast, logo depois do Sul-Americano, eu participei de um podcast lá, e o que acontece? Hoje eu não subo mais no palco a bel prazer, para falar, pô, eu sou campeão, eu quero ser campeão de tudo, eu quero ser o campeão. Não, eu subo no palco sem demagogia, subo no palco representando as pessoas que torcem por mim, né? Você sabe disso, que você é atleta, você sabe do que eu tô falando. Então chega num momento que não é mais a sua responsabilidade de subir para você ser campeão. Isso às vezes se torna até secundário. Você quer ser campeão porque tem pessoas que torcem por você. Você está representando várias pessoas que estão à sua volta. Pessoas na academia, pessoas da sua família, pessoas que são seu amigo. Pessoas até que não são seus amigos, mas sabe que você é um atleta e que representa o estado. E agora representando o Brasil, né? Então, para mim, isso é um orgulho muito grande, cara. Né? Representar o meu estado, a minha cidade e o meu país. Né? Você legal. ouviu o hino brasileiro com seu nome, levando um troféu para casa, na Argentina, você imagina. Então, aí a gente tem uma aquela pergunta, né, que o pessoal sempre faz o pessoal sempre pergunta a mesma coisa. Qualquer um que vier aqui que é fisiculturista, que é levantador de peso, o pessoal vai perguntar a mesma coisa, hormônio. A galera dela dúvida de que quanto que toma, se não toma, Então, quando começou, como é que foi, se tem efeito mesmo. todo mundo tem essa curiosidade, então certo, né? Perguntar mesmo. Melhor perguntar do que ficar na Do dúvida que sair e fazer fazendo de qualquer jeito. Exatamente. Bom, não existem estudos concretos até hoje. Hoje se estuda mais os hormônios, mas não há testes em seres humanos. Estudos científicos, né? Legais. Então, assim, os hormônios, hoje em dia, eles são usados
Usa-se os hormônios, são funcionais, funcionam e funcionam muito bem. Lógico que tem toda uma experiência em volta disso, né? É muita experiência, né, cara? É muito por tato, por conhecer o atleta, a pessoa, por experiência de outros atletas, outras pessoas. Isso vai passando de pessoa para pessoa. Basta você também conhecer as pessoas que são referência hoje no esporte, que sabem mais e entendem mais desse tipo de produto. Isso é um ponto, né? Não há estudos voltados para isso. Não tem na medicina nenhum médico que prescreva dosagens exatas, que fala que aquela dosagem ali é segura ou não. A dosagem depende muito de pessoa para pessoa. Se a pessoa tem receptores para aquilo, se ela suporta aquele tipo de produto, se não. Então isso é muito independente. Se ela treina para receber aquilo, né? Esse é o primeiro ponto que eu coloco. Não tem estudo científico voltado falando sobre hormônio, falando que aquilo ali é seguro ou não. Não tem. O médico, ele vai te prescrever por experiência que ele tem, um atleta ou outro, que ele já pegou, com experiência de outros médicos, que ele já estudou, que ele já trabalhou junto. Então, assim, tudo muito por experiência. Esse é um ponto. A pessoa fala assim, tem estudo voltado para isso. Não tem. Hoje se estuda mais, né? Hoje tem pessoas que são referências aí em estudos farmacológicos para esse tipo de produto. Esse é um ponto. Quem usar? Quem que pode usar o hormônio? O que eu penso sobre o hormônio, né, com relação a quem pode usar? Tem as pessoas que são os recreativos e tem os atletas. Os recreativos. Você treina. O atleta ele tem que fazer tudo certo, obrigatoriamente. Vamos falar dos recreativos, que geralmente são as pessoas de maior público, né? Pessoas que já têm uma certa idade, né? Pessoas muito novas, tomar algum tipo de hormônio, testosterona, por exemplo, que é o principal deles, se não é testosterona, vai ser um derivado direto ou indireto da testosterona, né? Os outros hormônios, as derivações da testosterona. Então, a principal hoje é testosterona. Então, por que deve ter muito cuidado ao usar a testosterona? Cara, ela, primeiro, tem os efeitos colaterais dela. A testosterona usada de forma legal, uma dosagem segura, de TRT, né? Uma dosagem mais segura, cara, é muito bom, né? Pessoas acima aí de 40, 30, 38, 40 anos, daí pra cima, começa às vezes fazer uma TRTzinha, usar uma testosterona, cara, fica muito bom. Pessoas de 60 anos, então, eu tenho alunos assim, né, que passam lá pelo Dr. Geraldo, que passam por outras pessoas que acompanham, que às vezes o médico, ele não por mais que não tenha esses estudos, ele está vendo seus exames, né? E disso ele tem experiência. Ele sabe olhar seu fígado, ele sabe olhar seu sangue, ele sabe olhar suas dosagens, como está ali seu rim, como está sua próstata, como está tudo. Então, assim, eles têm uma noção no seu exame o que pode ser de mais para o seu físico, o que pode ser de menos. Não que aquela dosagem que ele passe tá assim, na medida. Mas o que ele está vendo ali é um mapa, né? Ele está vendo o seu mapa do corpo, do seu sangue, como é que tá. Então, assim, gráficos, por isso que é bacana você passar pelo médico. É muito legal. Então não se usa hormônio sem passar pelo médico antes, né? Isso não é legal. Então, eu estou falando aqui em partes, né? As pessoas recreativas que já têm uma certa idade para tomar, né? Pessoas mais novas podem usar? Usa-se, as pessoas vão usar. Eu falando que não ou deixando de falar, elas vão usar. Só que tem que ter certo tipo de cuidado, por quê? A testosterona, ou outro tipo de hormônio que às vezes é muito pior, que nem é de uso humano, o uso animal é muito pior, né? Então a testo, falando da testo isoladamente, você que pretende ter filho, pessoa que pretende casar, isso pode te prejudicar no futuro, né? A testo em dosagem muito alta inibe o seu eixo. Não que o seu eixo não volte, ele vai voltar, né? Se você para de usar, ele volta, mas isso dá muito trabalho, né? Então Dosagens muito altas de testosterona vai fazer com que isso aconteça. Fora outros colaterais, queda de cabelo, ginecomastia, outros efeitos colaterais que não são legais, beleza? Esse é um ponto. Agora, é ruim para quem é atleta? Não, é ótimo. Até para quem não é atleta, na dosagem correta.
né? Porque você tem a dosagem que o seu corpo produz, você tem ali um gap. Se você sai desse gap, o seu corpo entende que você não precisa produzir. E aí vem diversas complicações. Quando você usa ali dentro do seu gap natural, não quer dizer que isso também não vai ser legal. Mas assim, você já tem uma certa idade, eu já tenho 40 anos. Então isso para mim faz muito bem, né, Jair? Alunos meus com mais de 60 fazem o uso de TRT, testosterona em gel, testosterona injetável também. É um ponto. Agora vem o uso underground e vem o uso farmacológico, que é outra questão. Quando você faz um uso de um hormônio que é fabricado num laboratório legal, né, de farmácia, com todos os testes das empresas que fazem inspeção, é uma conversa. Quando você usa o underground, se você não conhece aquilo, é meio complicado. Eu já usei, Arriscado, né? uso underground, mas é de pessoas que eu conheço, que eu tenho um pouco mais de confiança. Então é muito arriscado, você não sabe o que a pessoa está colocando ali. Não. A maneira de fabricar, a higienização do lugar que você está, que a pessoa faz aquele produto. Então tem esses pontos, né? Quem pode usar, se tem estudo sobre aquilo ou não, se é de uso humano ou não, se é de uso animal, né? Então assim, dosagens. A dosagem é muito do feeling, né? De quanto você pesa, qual a sua idade, qual a sua pretensão. Você quer ser um bodybuilder? Né? O esporte, fisiculturismo, não quer dizer que você tomando alguma coisa, aquilo ali é saudável. Não, não tem nada de saudável. Mas você toma porque eu sou atleta de fisiculturismo. Mas é saudável? Não, não é. Então, a gente colocar a saúde em risco. É igual o jogador que opera o joelho, sabe quando o doutor fala pra ele assim, você não adianta, pode mais correr. Não adianta eu falar vou correr assim mesmo porque eu quero jogar. Não adianta eu ser hipócrita e falar bem assim, não, é legal, eu fui campeão e... quem dera se não tivesse que usar hormônio e eu subisse no palco e fosse campeão do mesmo jeito. Legal. Bom, seria perfeito, porque eu não estaria afetando minha saúde. Ok. Os hormônios, eles ajudam, né? Mas tem um preço a se pagar. Tem um preço a se pagar. Então, principalmente os de uso animal, né, cara? Trembolona, um exemplo. A trembolona é um hormônio que te dá um físico hardcore mesmo. Ele te traz vascularização, densidade, te deixa mais agressivo no palco. E é verdade. Só que você paga um preço também. Aí vem, mas por quanto tempo usar? Não tem estudo sobre isso, cara. Usa-se a experiência de outras pessoas. Tentativa e erro. Então, assim, por experiência. Não se usa trembolona por mais de 8 semanas. Não estou incentivando ninguém a usar, não, tá? Só estou falando por experiência. O que eu faço? Não tenho vergonha de falar isso, eu falo. Não estou incentivando ninguém a fazer isso. Não uso trembolona por mais de 8 semanas. Agora, por quê? Quais são? Por que acontece? O uso do trembolona... Você sentiu o quê? Cara, por incrível que pareça, eu não sinto muito o efeito da trembolona. Eu sou um cara... A minha esposa fala, cara, você fica um pouco mais alterado. Mas você já é assim de natureza. Você é meio nervoso de natureza. Eu só transpareço que não. Mas eu sou. E ela me conhece melhor. Então ela fala, cara, você muda um pouco. Mas da maneira que as pessoas falam e demonizam a trembolona, não. Então, assim, muitas pessoas fazem muita coisa na vida aí, colocando culpa no hormônio, e não é. Cara, ninguém colocou revólver na tua cabeça e falou, cara, usa trembolona, então você vai descontar isso nos outros? Pode, né? Tem muito atleta que eu conheço aí, academia mesmo, que chega gritando, falando alto, falando que tá não sei o que lá, nervoso, e coloca a culpa no hormônio. E esquece do carboidrato, que ele tá zerado. Fica sem carboidrato. Fica sem um carboidrato que você vai ver. Deixa ele no zero que você vai ver. Você não fica nervoso. Muito mais nervoso que com a trembolona. Esquece do carboidrato e coloca a culpa na trembolona. Então, não tô falando que a trembolona... Tô falando que o efeito que ela causa. É muito bom para atleta. Só. Para quem não é atleta, não tem necessidade. Muitas pessoas falam isso, e eu tô aqui como atleta falando que não precisa. Realmente não tem necessidade nenhuma. Você está colocando a sua vida em risco, colocando a sua saúde em risco desnecessariamente. Né?
Até uso a testosterona? Ok. Quer usar a testosterona? Ô, David. Dependendo de uma certa idade, ok. Dependendo da idade, cara, eu não aconselho. Eu não David, aconselho ninguém a usar. Vamos aproveitar então. Hoje, você tá pensando ainda em começar a focar mais para treinar e tudo. O que você toma hoje em dia? Então, hoje, e o que eu faço? De todos os meus campeonatos, desde 2018, eu nunca continuei usando hormônio. Eu sempre fiz preparação de 4 semanas. Ó, de 12 semanas, de 16 semanas. Você não usa nem pra manter um pouco? Então, Deixa hoje eu tô esperando. fazendo isso. Tô explicando lá do início, Aham. para poder deixar o pessoal atento. Eu nunca continuei, sempre zerei, né? Sempre desmamar. Nos primeiros campeonatos, como não tinha muita experiência, tirava de vez. Depois, com certa experiência, eu vim aprendendo que você tem que desmamar. Fazer o desmame da droga. Vai tirando ela devagarzinho e zera. Então, de um certo tempo pra cá, eu fazia isso. Desmamava e tirava. Zerava totalmente, tirava tudo. Nenhuma gota de texto. Nesse último campeonato, depois do Mundial, que eu participei ano passado, eu resolvi continuar com ela. Só que pequenininha. Tipo, 250 mg por semana. Né? Aí, dependendo agora de como... Por isso que eu falo, não adianta você subir o hormônio se você não está treinando direito, se você não está comendo direito. Não adianta, não adianta. Então, o que tem que ser o start para você usar? Né? Se você é um cara que já tem uma certa idade, uma idade legal para você fazer, ou até mesmo um recreativo que quer usar, que vai ligar o foda-se aí e vai usar. Primeira coisa, o que tem que ser o start? Sua comida. O que eu entendo? Tá comendo muito bem? Tô. Quando você come muito bem e você já treina, o seu treino vai melhorar automaticamente, cara. Porque você tá confiante. Pô, tô jogando carga calórica pro meu treino ser mais efetivo e eu vou ter ganhos significativos em cima do que eu tô comendo. Top. Tô fazendo meu cardio porque o coração precisa de um serviço forte para trabalhar cargas mais altas e com a comida mais alta que você está jogando. O seu peso vai subir, seu treino vai aumentar de intensidade, seu coração precisa trabalhar mais. Então seu cardio tem que estar em dia. Ponto. Essas 3 coisas ligadas na outra vai fazer com que você tenha uma segurança em usar certos tipos de hormônio. Só que essas coisas têm que estar alinhadas. Por que hoje eu só estou usando 250 mg? Para ficar bem, pô. Para treinar ali, fazer meu treinozinho tranquilo, de boa. E o meu físico não tá ruim. Então, as pessoas acham que o físico hormonizado vai ficar ali pro resto da vida. E não é assim. É um físico alugado. Né? Pô, depois do Mundial, cara, eu vim só a caveira de lá pra cá. Parecia uma múmia. Abatido. Só que a sua cabeça, a mente do... Seja o atleta amador, seja um recreativo, tem que ser blindada. As pessoas falam, pô, agora eu não tô usando nada. Meu treino ficou fofo porque eu não tô usando nada. Não, seu treino tá fofo porque você é fraco de cabeça. Sua cabeça é fraca. Sua mente tem que ser mais forte do que qualquer coisa. O meu treino não fica fraco, não, cara, depois que eu paro de tomar nada, não. Os mesmos 400 quilos que eu pego no leg, hormonizando, eu pego ele sem hormônio. Só que tem uma recuperação mais rápida, né? Exato. Com os hormônios, eles estão aí pra isso, né? E porque o hormônio, ele causa um efeito não só físico, mas psicológico, pô. Os hormônios, eles foram criados para soldados. Estudando isso, eu descobri. Os hormônios, eles foram feitos para soldados. Porque psicologicamente eles se tornam mais fortes. E físico também. Mas psicológico principalmente. Então, Agora... não adianta um cara que tem 20 aninhos, 17 aninhos, Querer tomar... que não tem músculo, não tem tendão para aguentar o regaço. Nem treina. Não treina direito. Então o cara enche o rabo de veneno. Aí o que acontece? O efeito psicológico nele. Pô, tô tomando veneno, virei o Superman. Vou pegar peso. Vou pegar peso. O hormônio vai trazer mais força para ele, ok? Psicologicamente, mais força também. O que ele vai fazer? Subir a carga. Só que o corpo dele não está preparado para aquela carga. Você entende? Os tendões dele, a musculatura dele não está preparada para aquilo. Então, isso demanda tempo, cara. Demanda tempo. Você vê, ó, eu comecei a treinar, malhar com 29, já era velho. Fui tomar hormônio 10 anos depois. Ou seja, meu corpo ele foi preparado para receber aquilo. Sem querer, eu não sabia disso, mas foi. Foi naturalmente. E aí na idade, assim, propícia mesmo, Propícia. que absorver tudo, né? Exatamente. Quando Acima chegou nos meus dos 40 30 anos, anos, quase 40 39 ali anos. para 40, comecei a jogar. Aí o corpo fez o quê? Aceitou aquilo.
Não é que vai ser mais saudável, mas foi o momento certo, dentro das circunstâncias que estamos falando. De estudo científico, de médico saber ou não, de experiências vividas, enfim. Isso foi casado. Quando isso casou, o meu físico deu um up, assim, gigantesco. Porque ele aceitou. Os receptores estavam ali, cara, você treinou pra caralho. Tipo, seus músculos estão aqui recebendo, querendo receber esse hormônio aí, cara. E automaticamente a comida, que eu não sabia comer. Bom, então, ora, comecei a comer bem. O treino, a malhação parou de ser malhação, virou treino. Dieta, cardio, pronto, hormônio. O físico foi lá em cima. Agora deixa eu fazer a última pergunta do podcast. Essa aqui é aquela que a gente faz pra todo mundo, aproveitando o gancho de tudo que você já falou aqui até agora, principalmente essa parte da questão hormonal. Ficou legal? Você até tocou. Foi claro, foi fluido, foi fluido e foi claro. Acho que era justamente tudo que o pessoal tava querendo saber em casa. Ótimo. Deixa eu te fazer a última pergunta. Qual é a sua definição de força? O que é força pra você? Ah, cara. Força tá aqui, ó. Acabei de falar. Isso aí. Força tá aqui. Se você é fraco de mente, você é fraco pra tudo, cara. Não adianta o cara... Por isso que eu falo, né? Muitas pessoas, geral, falam pra mim, cara, nossa, sem hormônio, cara, tô sentindo muita diferença, meu treino não tá mais a mesma. Tira isso da cabeça. Quando você tira o hormônio, o seu corpo tende a voltar ao estado natural. Aí a sua autoestima cai. Quando a sua autoestima cai, afeta a tua mente. Vira uma bola de neve, você deixa de treinar, você deixa de comer, você deixa de fazer seu cardio. É simples, é só você entender e aceitar. Aceita que dói menos. Quando eu tirar o hormônio, meu corpo vai tender a voltar ao estado natural. Acabou. Mas é normal. Pronto, acabou. Aceita. Agora, eu vou deixar de treinar forte porque eu não estou tomando hormônio? Eu posso deixar de treinar forte por outros motivos, cara. Tô apertado para comer, não tem como comer. Tô trabalhando muito, não tem como comer. Pô, não tô comendo bem, pô, não vou treinar legal. Ok. Aí é uma justificativa. Porque o cara não tá comendo bem, ele se apega na comida para poder treinar bem. Eu sou assim. Se eu não estiver comendo bem, eu treino. Mas não é aquele treino brabo mesmo. Mas porque eu não tô comendo bem, não por causa do hormônio. O cara tem que treinar bem, com hormônio ou sem hormônio. Então, definição de força para mim, para tudo na vida. A mente. Se você tem a mente forte, você tem força. Isso da minha concepção, sabe? Só para finalizar, Alex Sotomayor, um grande fisiologista, amigo meu do Rio, ele fala que um corpo fraco não suporta uma mente forte. E vice-versa, né? Uma mente forte não suporta um corpo fraco. Então, para você se destacar no esporte, Davidson se destaca, você precisa ter uma mente forte. Então é isso. Beleza, Davidson. Obrigado, cara. Uma honra ter. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado pelo presente também. Representou bem o fisiculturismo aí, deixando essa medalha. Jair falou assim, cara, nós estamos precisando do presente. Eu falei, beleza, Jair. Em cima da hora, né? Que presente, meu irmão. Eu pensei, né? Mas aí, cara, eu fico com muita honra, com muito prazer. Essa medalha, eu vou entregar, tô entregando ela pra vocês. Com o coração doído. Não, esse não. Eu olhando pra medalha assim, não sei por que eu tô fazendo isso. Eu acho que eu vou devolver, vou pegar de volta. Vou devolver um botão de alumínio aqui, vou pegar de volta. Eu tô entregando essa medalha pra vocês, representando todos os meus títulos que eu tive, sabe, assim, de coração mesmo. Se eu pudesse, eu pegaria meu troféu de overall lá, sul-americano, e deixaria aqui. Mas como é uma coisa muito representativa para nós, atletas, não tem como fazer isso. Não. Mas você entende o que eu tô querendo dizer? O que ela representa? Ela representa isso, assim. O que eu representando um atleta que foi criado em Cobilândia, Vila Velha, e conquistou o mundo, né? Mr. Universo. O Arnold foi, né? 4 vezes Mr. Universo. Foi. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, o Mr. Universo, campeão sul-americano overall. Então, é um orgulho muito grande, cara, de representar o meu estado do Espírito Santo. Então, essa medalha, ela me emociona. Representa tudo isso, né? Representa tudo isso. Representa parabéns, a história carregada. Parabéns. É isso aí, né? Cara, pra mim foi um prazerzão te conhecer, mano. Tamo junto, cara. Você é um cara muito bom. Uma honra, cara. Uma honra.
Não, mas mostra mais o ser humano que você é. É, né? Mas é isso aí, eu sou isso aqui mesmo, cara. Sem independente de qualquer coisa, eu sou isso aqui mesmo. E quando você for subir de novo aí no palco, espero que seja aqui no Espírito Santo, que eu quero lá ver também agora. Não, mas quando for aqui, tudo bem, né? Mas ele com certeza, eu vou tentar convencê-lo, ele e o treinador Serginho. dele, a voltarem a competir juntos. Pois é, vai ser muito bom, cara. A gente tá com esse de repente, voltar aí pra competir. Eu acho que vai ser muito legal. Vai ser bom. Mas beleza. Pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Até a próxima. E siga nós lá no Instagram e no YouTube. É isso aí. Eu quero- Valeu. Falou, valeu. Valeu. Valeu, abraço, gente.